Olá pessoal, aqui é Daniel Coriolano, eu sou médico e hoje o tema pode ser um tabu para alguns, mas quando falamos de educação e saúde, é um tema que precisa ser conversado. E eu não poderia deixar este tema de fora do canal. O tema é sexo anal e infecções associadas a ele. Quais são as doenças mais comuns facilitadas pela prática de sexo anal? Só o preservativo de barreira, que é a camisinha, protege da contaminação? E aí, você sabe responder a essas questões? Venha entender mais sobre esse assunto. Quando falamos sobre essa prática sexual e as possíveis doenças transmitidas no ato, muitas pessoas imaginam que apenas o sexo com penetração vaginal é passível de transmissão de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Por esse motivo, as pessoas só se preocupam em utilizar o preservativo quando há esse tipo de relação sexual. Entretanto, a verdade é que não é bem assim. As ISTs podem ser transmitidas tanto por via de sexo vaginal, quanto no sexo anal, no oral, e podem acontecer também nas relações homoafetivas. Eita, Daniel, é verdade isso mesmo? Mas a doença só não é transmitida na penetração, não? A resposta é não. Deixa eu te explicar melhor como esse processo acontece. Basicamente, a pessoa que está infectada com um agente sexualmente transmissível pode transmitir esse agente de duas formas. Ou ela tem um micro-organismo em seus fluidos sexuais, que no homem seria o sêmen e na mulher o líquido lubrificante vaginal, ou a pessoa tem uma feridinha na região íntima que está cheia de bactéria ou do vírus infectante, como a mostrada na foto aí da edição. Inclusive, nas mulheres, essa ferida pode estar dentro do canal vaginal, sendo, portanto, imperceptível. A transmissão ocorre quando uma dessas áreas contaminadas, essas pequenas feridas, entra em contato com o sangue ou mucosa da outra pessoa que não está contaminada. Basta você estar com um pequeno corte na boca, um ferimento causado por uma escovação mais agressiva, que às vezes você nem percebeu até, e aí se pratica o sexo oral, você estaria sujeito a se contaminar. Ou no sexo com penetração vaginal, ou no anal, talvez você nem tivesse com uma laceração, mas durante o ato sexual, pela fricção do local, que causa algumas microlesões, pode abrir uns pequenos rasgos, são as pequenas feridas mínimas, um ferimento discretíssimo. E isso é o suficiente para transmitir algumas doenças. Então, é por isso que as ISTs podem ser transmitidas em qualquer modalidade sexual, independente do sexo do parceiro. E presta bem atenção a esta informação que está disponível em qualquer artigo ou livro de medicina que trata sobre o assunto. O sexo anal é o tipo que mais apresenta risco de contaminação por ISTs, porque a pele que reveste o ânus é bem mais fina e não é preparada para esse tipo de ato. Não apresenta lubrificação natural e aí fica muito mais fácil haver microfissuras e machucados. O ânus é anatomicamente preparado para eliminação das fezes apenas. Por conta disso, a recomendação é sempre usar preservativo durante qualquer prática sexual. Mas, Daniel, quais são essas doenças que eu posso pegar? Por que elas são tão graves? As doenças mais comuns são HIV, herpes genital, sífilis, clamídia, gonorreia, HPV, hepatites. Como podemos perceber, são diversas as doenças e caso você queira saber alguma delas com maior detalhe, de forma específica, deixa aqui na área de comentários que eu posso fazer outro vídeo aqui no canal. Inclusive tem um vídeo especificamente sobre sífilis, vou deixar o link na descrição. Então, para dar uma visão geral para você, normalmente o corpo dá sinais de que está infectado. Algumas ISTs demoram um pouco mais do que as outras para se manifestar, mas elas podem dar indícios de que estão presentes através de queda do estado geral, ou seja, aquela moleza no corpo. Há também a falta de apetite, cansaço. Além disso, no local de contato pode aparecer algumas feridas, verrugas, bolhas, sangramento ou até corrimento pelo ânus, pelo pênis, vagina. Como os sintomas são bem amplos e cada doença se apresenta de uma forma diferente, o melhor conselho para você
é que ao realizar sexo deve ter a proteção e, de preferência, você pode fazer exames pré-relacionamento. Aí verifica que os dois não têm ISTs para ter um maior nível de segurança. Fique atento nas próximas semanas, caso desconfie que pegou algum IST, para alguns sinais de infecções, algumas lesões novas pelo corpo. Se tiver alguma dúvida, consulte atendimento médico para fazer exames. O médico poderá conduzir melhor nesse momento de incerteza e indicar o tratamento adequado, se for o caso. Agora um pouco mais sobre prevenção. E aqui não tem segredo, use o preservativo. A camisinha é a forma mais segura e consistente para evitar IST, mesmo não sendo 100% segura. Ela deve ser usada durante todo ato sexual e deve ser trocada a cada mudança de modalidade, se for o caso. Ou seja, se vai fazer sexo anal e mudar de modalidade, sexo vaginal, muda a camisinha, o preservativo também. Junto ao preservativo, você pode usar lubrificante, apenas a base de água. Veja bem, a base de água. Nada de usar lubrificante à base de óleo, porque ele pode danificar o preservativo de barreira, que é a camisinha, e vai facilitar a que rasgue. O lubrificante à base de água vai reduzir o atrito do ato, tornando o sexo anal menos doloroso e menos inseguro. Caso você tenha mais perguntas sobre o tema, queira um vídeo específico sobre algum IST, deixe aqui na área de comentários. Também eu peço a que você que gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, clique no botão vermelho, isso vai ser bem rapidinho. E se você quer patrocinar o canal, ajudar a que nós possamos produzir conteúdos cada vez melhores, com mais pesquisa e mais qualidade, clique no botão que tem aqui, ó, Seja Membro. Aí você vai ver algumas opções, vai patrocinar o canal e ainda vai receber conteúdos adicionais exclusivos para membros, tá bom? Aqui, Daniel Coriolano, forte abraço, a gente se encontra nos próximos.